Graças e paz, irmãos. Gostaria de saudar mais uma vez vocês, irmãos que estão aqui hoje, as pessoas que nos visitam. E antes de iniciarmos a palavra, justificar a ausência do nosso pastor Jorge, que está hoje levando a palavra em uma outra igreja. Pediu para nos informar aqui, né? Gostaria de convidar os irmãos a abrir a palavra no livro de Jeremias, no capítulo 18. De Jeremias, capítulo 18. Versículo 1. Jeremias está aí, né? É forte, né? Amém. Diz assim: Palavra do Senhor que veio a Jeremias. Levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Desci à casa do oleiro e vi que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. O vaso que ele fazia de barro, porém, se quebrou na sua mão, pelo que o oleiro tornou a fazer dele outro vaso, conforme bem lhe pareceu. Então veio a minha palavra do Senhor: Não posso fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. No momento em que eu falar contra uma nação, contra um reino, para o arrancar, derrubar e destruir, se a tal nação contra a qual falar se converter da sua maldade, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer-lhe. Se em qualquer tempo eu falar de uma nação ou reino para edificar e para plantar, se ela fizer o mal diante dos meus olhos, não dando ouvido à minha voz, então me arrependerei do bem que tinha dito lhe faria. Ora, portanto, dize aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém: Assim diz o Senhor: Olhai, estou forjando o mal contra vós e projeto um plano contra vós, pelo que convertei-vos cada um do seu mau caminho e corrija as vossas condutas e as vossas ações. Amém? Essa palavra se chama a beleza dos vasos quebrados. A beleza dos vasos quebrados. Esse trecho aqui do livro do profeta Isaías, profeta do Senhor da terra de Israel, que viveu durante um período em que Israel era uma nação que vivia sobre influências de outras nações, a saber, a nação babilônica, a nação que tinha nos seus costumes, nas suas práticas, práticas que eram contrárias à palavra de Deus, aos ensinamentos de Deus para o povo de Israel. E sobre a terra de Israel era necessário que viesse o juízo do Senhor para que o povo de Israel fosse corrigido a voltar para os seus caminhos. Deus levanta homens, entre eles o profeta Jeremias, e pela boca do profeta Jeremias, a palavra do Senhor ia sobre o povo de Israel e dizia: olha, esses caminhos estão errados, esses caminhos são diferentes daqueles planejados pelo Senhor, que vocês sabem quais são. Mas o povo de Israel escutava aquelas palavras
E aquelas palavras talvez não faziam mais sentido, porque a influência babilônica era tanta que as práticas do povo de Israel estavam se assemelhando àquilo que, aquelas atrocidades que o costume babilônico trazia em sua influência para o povo de Israel. E o profeta Jeremias, ele profetizou que o juízo para o povo de Israel seria anos de cativeiro, anos em que a nação de Israel estaria cativa, presa, exilada à Babilônia, e assim não teria mais a sua autonomia. Mas aquele era um processo, a gente pode imaginar como um castigo, mas na verdade o juízo do Senhor, porque nessa passagem não foi o Senhor que fez algo de errado, mas era o povo de Israel que carecia de um conserto. Então, nesse momento, o profeta Jeremias é chamado a ter à frente de um oleiro. Um oleiro, eu não sei se todos sabem o que significa essa profissão, mas um oleiro é uma pessoa, um profissional que faz vasos de barro. Aqui eu nunca vi um oleiro por aqui. Aliás, já vi no Prado, mas era oleiro que só fazia tijolo e telhas também. Mas é um profissional que utiliza do barro para fazer vasos, para fazer telha, para fazer tijolo. E eu me lembro olhando o oleiro lá no Prado, na minha infância, como ele tinha cuidado para separar a melhor massa, colocar a quantidade certa de água e fazer aquelas misturas, um ingrediente com o outro, para chegar num ponto ideal, perfeito, para que aquele plano que ele tinha executado, naquele formato, aquele tijolo, aquela telha, ou nesse caso que o profeta Jeremias foi levado a ver, um vaso perfeito, nos moldes que o oleiro tinha planejado. Mas essa visão veio a Jeremias para que o Senhor revelasse essa palavra ao povo de Israel. Ora, povo meu, será que eu não posso fazer da mesma forma como esse oleiro? E talvez destruir, moer em minhas mãos esse vaso que já está feito, desconstruí-lo do seu formato original, para que eu, ao meu próprio gosto, refaça conforme a minha vontade? Será que não posso fazer isso diante da nação? E Deus trouxe essa palavra ao povo de Israel pelo profeta Jeremias. E ainda assim, aquele povo desobedeceu. Mas como o profeta Jeremias também previu, aquele povo foi levado cativo. Porque aquele era um plano do Senhor. Mas fica para nós, a partir dessa comparação que o Senhor faz, na visão dada ao profeta Jeremias, sobre a necessidade de que nós temos, de termos a nossa estrutura, porque nós somos vaso. Termos a nossa estrutura modificada. Termos a nossa estrutura despedaçada, entregue completamente nas mãos do oleiro, para que ele faça uma nova criatura, para que ele faça um novo homem, para que ele faça uma nova mulher, para que ele altere a história que nós temos, para que ele realize os planos do Senhor. A entrega que nós precisamos é como um vaso nas mãos do oleiro, está disposto a modificar toda a estrutura desse vaso. Mas quando nós olhamos para dentro de nossas estruturas, dentro da nossa estrutura, da nossa igreja, eu não falo só essa igreja aqui, eu digo a igreja do Senhor. E aí nós podemos olhar para a igreja do Senhor e olhar para cada um de nós. Dá uma olhada aí ao redor. Olha aí para o irmão que está do seu lado. E você está vendo aí, do seu lado,
vasos do Senhor. E nós temos visto, presenciado a igreja do Senhor no mundo, e nós podemos exemplificar a nossa própria nação, o Brasil, que a quantidade de vasos que entram aqui à sala do oleiro, estão dispostos para que esse oleiro modifique, mexa nessa estrutura, é uma quantidade que tem aumentado. Vocês não concordam com isso? Ora, se nós temos mais filhos e filhas que adentram a sala do oleiro, vasos dispostos a ter a sua estrutura modificada, então era de se esperar de que nós também tivéssemos, talvez, uma nação sendo modificada profundamente. De que nós estivéssemos presenciando uma realidade talvez um pouco diferente das coisas chocantes que nós temos visto quando nós olhamos para a nossa sociedade, não é verdade? Mas, infelizmente, o que nós temos visto talvez não seja uma evolução muito grande do ponto de vista de alteração de estruturas, desses vasos, que crescem na sua quantidade, mas que talvez tenha a estrutura que foi forjada quando ele estava fora da presença do oleiro. E o que o Senhor nos chama a fazer hoje, meus irmãos, o que o Senhor nos chama a fazer hoje é entregar completamente as nossas estruturas de vaso na mão dele. Porque nós não podemos fazer um reino, nós não podemos fazer uma igreja, nós não podemos fazer um salão de oleiro cheio de vasos que tem a estrutura que foi forjada lá atrás. Porque senão nós estaremos talvez num lugar físico cheio de vasos, mas aqueles vasos possuem estruturas que não são as estruturas que o Senhor gostaria que nós tivéssemos. Para mudarmos nossa realidade de igreja e de cristãos, nós precisamos olhar para as nossas estruturas. E é aí que está o nosso desafio. Sabe por quê? Porque às vezes para nós, talvez por erro da nossa percepção, imaginamos que estar apenas na sala do oleiro já seria suficiente para que nós realizássemos os sonhos de Deus. Mas não é suficiente. Porque a estrutura velha, ela nos impossibilita de mudarmos as nossas ações. A estrutura velha, ela nos impossibilita de querer conhecer mais esse oleiro. A estrutura velha nos impossibilita, não nos traz vontade de querer ter a nossa estrutura esmagada, aquele barro esmagado nas mãos do oleiro, para que ele possa colocar de novo aquela roda e fazer com que esse vaso se erga novamente. Quando nós adentramos a sala do oleiro, meus irmãos, nós precisamos ser quebrados, precisamos ser moídos. Mas vem cá, toda hora você fala sobre ser quebrado e ser moído. Eu entendi essa mensagem, eu quero ela para mim. Mas como é isso na prática? E eu digo para você que é na prática, quando nós adentramos aquela porta, e nós reconhecemos esse momento aqui, não só como um momento de ajuntamento, mas como um momento em que nós estamos aqui, aprendendo com o Mestre que nós adoramos, e aprendendo uns com os outros, como é que a minha estrutura vai ser quebrada, como é que a minha estrutura vai ser desmontada. Se eu adentrar pelaquela porta e desejar que eu viva nesse corpo, fazendo realmente parte de um corpo, então eu vou ter anseio por aprender com aqueles que estão aqui. Ah, mas você ainda não está sendo claro. Sabe o que é? Nós não podemos ser apenas integrantes de um lugar, como num clube que vai todos os domingos no mesmo lugar, no mesmo horário, cantar as mesmas músicas. Nós não podemos, porque nós não somos um clube, nós somos um corpo. Sabe como é que nós vamos mudar as estruturas? Quando de
Quando em vez daquele irmão ser um irmão que senta do meu lado no domingo, ele ser um irmão de fato, por que nós chamamos uns aos outros de irmãos? Qual é a relação entre duas pessoas quando elas são irmãs? Irmãos, teoricamente, é mais próximo, mais íntimo até do que um amigo, porque ele tem o mesmo sangue, e é assim que nós nos autodenominamos irmãos. Irmãos só não cumprimentam e sentam próximos ali o banco um do outro, mas irmãos percebem a dor do outro. Irmãos estão felizes quando o seu irmão está feliz. Irmãos se colocam à disposição para ajudar, para orar. Irmãos se colocam à disposição na obra. Irmãos confrontam. Confrontam em amor, confrontam na palavra. Confrontam porque sabem que é assim que nós vamos sendo construídos, nós vamos sendo moídos, os vasos vão sendo moídos e reconstruídos na sala do oleiro, do jeito que o oleiro quer. Em outras palavras, porque toda hora nós falamos isso, eu quero ser um vaso, nós cantamos, eu quero ser um vaso, me quebra, Senhor, muda as minhas estruturas. E a gente precisa levar para a prática tudo aquilo que nós cantamos, dizemos ao Senhor, não deixar que isso vire uma característica, um crentez, um estilo, não. Nós precisamos viver cada uma das palavras que nós dizemos e cantamos aqui, meus irmãos. Então, se nós dizemos, Senhor, eu sou um vaso forjado lá fora, mas trazido aqui para a sala do oleiro, eu desejo que o Senhor me quebre. Isso significa que eu preciso olhar para o lado, olhar para os meus irmãos. Quem aqui pode ser referência para mim? Eu quero estar próximo dele. Quem aqui pode falar algo da parte do Senhor que vai modificar a minha estrutura, que vai poder trazer aquilo que o Senhor deseja falar comigo e trazer transformação para mim? É junto com ele que eu quero estar. Isso não é algo que nós podemos desprezar, meus irmãos. Isso é algo que nós precisamos buscar para sermos cada vez mais um corpo forte, um corpo alinhado, um corpo em que se uma parte se apresentar doente, a outra parte do corpo vai perceber. Isso que nós precisamos ser. Sabe como é que é o nome disso? Na prática, mais ainda, discipulado. Discipulado. Aqui na igreja tem discipulado. Quem já participou de um discipulado aqui? Um bocado de gente, né? E aqui tem discipulados de homens, discipulados de mulheres, não sei se tem de criança, de jovens, tem vários discipulados aqui, né? E vocês acham que o pastor Jorge faz discipulado porque ele quer colocar uma atividade a mais, porque ele quer colocar algo na agenda, algo que naquele dia precisa ser preenchido, que ele quer só que aquelas pessoas se reúnam ali? Você acha que é só por causa disso que nós temos discipulado? Não. O discipulado existe para que essa estrutura do vaso seja quebrada na prática. Quando a gente fala assim, vaso ser quebrado, nós estamos fazendo aqui uma espécie de figura de linguagem, uma metáfora. Mas quando a gente traz isso para a nossa vida real, nós falamos de transformação. E quando nós falamos de transformação, nós falamos sobre olhar para uma referência. A nossa referência principal é Jesus. Mas Jesus selecionou aqui homens e mulheres para serem líderes, para serem discipuladores. Para esses discipuladores, sentar com você, não só nesse momento em que a gente está aqui no culto, mas de repente marcar um café na sua casa, para de repente sentar com você e com a sua esposa, para de repente conversar com você sobre as coisas da vida. Sabe por quê? Porque ele não quer cumprir uma agenda.
Ele quer se relacionar com você. A gente fala toda hora assim, eu quero me relacionar com o Senhor. Mas nós muitas vezes não abrimos as portas para relacionarmos com os nossos irmãos. Eu não quero ir naquele discipulado hoje, porque eu tenho tanta coisa para fazer. E nós sabemos que as lutas são muitas. Nós sabemos que as lutas do nosso dia a dia, às vezes, nos impossibilitam de aprofundar nessas relações. Mas é necessário que a gente reflita sobre isso, porque Deus não quer um agrupamento de vasos que tem a sua estrutura forjada lá atrás e que continuam com essa mesma estrutura. Não, Ele quer vasos modificados, pessoas transformadas, pessoas que aprenderam com o testemunho do irmão, pessoas que foram confrontadas, mas compreenderam que aquele confronto veio porque o irmão ama ela, porque ele quer colocar ali, trazer a paz através da palavra de Deus naquela família. Um discipulado de casais, um discipulado de homens, um discipulado de mulheres. Estamos todos aprendendo, estamos todos sendo vasos, sendo transformados na presença do Mestre, na prática. E nós precisamos mudar, alterar a nossa estrutura se nós queremos avançar no reino. Porque se nós não mudarmos a nossa estrutura, talvez nós venhamos a crescer em quantidade. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Deus não está nem aí para a quantidade. Se aqui tivesse dentro desse lugar um coração, eu sei que tem, mas se tivesse só um coração, cultuando a Deus, o Senhor estaria satisfeito por aquele coração completamente entregue ao Senhor. É esse coração que nós devemos buscar. Não apenas um, mas toda essa assembleia com as suas estruturas verdadeiramente modificadas. Quando nós nos colocamos como vasos na presença do oleiro, ele nos quebra a nossa base de confiança. O que será que esse oleiro vai quebrar em nós? Vai quebrar a nossa base de confiança. Em quem é que nós confiávamos? Ou talvez até já estando aqui, mas mesmo assim mantendo a nossa confiança nas outras coisas. Exatamente porque adentramos a sala do oleiro e permanecemos com as nossas estruturas do passado. Mas quando o oleiro nos quebra, a nossa base de confiança ela é outra. Antes era o dinheiro, não, agora é Jesus. Antes era os meus contatos, o meu conhecimento, mas agora é Jesus. Antes era a minha formação, mas agora é Jesus. Está vendo como ela muda a sua base de confiança? Quando o oleiro quebra a gente talvez a gente conta com as outras coisas sim, mas a gente compreende que o Senhor está usando essas coisas para trazer aquilo que nós precisamos, para trazer aquilo que nós pedimos ao Senhor, mas a nossa confiança está no Mestre. Ele quebra verdades colocadas pelo mundo em nós. Muitas pessoas nasceram no mundo e vieram para Cristo, outras pessoas nasceram já no Evangelho, mas é certo de que em muitos momentos de nossas vidas nós parecemos escutar mais aquilo que é a voz do mundo do que a voz de Deus. E quando nós fazemos isso, nós vamos começando a alimentar coisas que parecem verdades, mas não são chamados sofismas. Nós vamos criando conceitos sobre nós que não são verdadeiros, talvez dito por alguém, geralmente que não está aqui na presença do Senhor, e que nós tomamos isso como verdade para nós, mas quando nós entregamos nossas vidas verdadeiramente nas mãos do oleiro, para que ele modifique a nossa estrutura, então essas verdades que nós ouvimos lá atrás, que talvez nós acreditamos um dia, ela não tenha mais valor. Porque a verdade agora que nos coordena, a verdade que chama a nossa atenção é essa aqui, é essa palavra. Daqui provém a verdade que nós cremos. O oleiro quebra a nossa personalidade forjada pelas aflições, as nossas experiências, as nossas dores, aquilo que nos limita, os medos, as situações que foram trazidas e que nós chamamos muitas vezes de trauma. Nós muitas vezes colocamos diante de nossa vida assim aquela palavra
eu nunca vou conseguir ser usado pelo Senhor. Eu nunca vou conseguir vencer esse desafio, eu nunca vou conseguir vencer esse vício. Eu já percebi com a minha experiência que, infelizmente, não dá, terei que conviver com essa prisão por toda a minha vida. Mas quando nós nos entregamos verdadeiramente como vaso na mão do oleiro, Ele modifica aquilo que é impossível, porque o que é impossível para o Deus que nós servimos, o que é impossível para o Senhor dos Senhores, que ressuscitou ao terceiro dia, que venceu a morte e que é o único que tem para nós palavras de vida eterna, o que é impossível para esse Deus. Nós não somos chamados aqui para falar de um Deus místico ou coisa parecida, não, nós falamos de um Deus real, nós falamos de um Deus que cuida de nós, como cuidou do filho de Miguel hoje. É esse o Deus que nós cremos. Nós cremos num Deus que levanta homens, como levantou o pastor Gabriel, ungido nessa semana. E Deus deseja fazer mais no meio do seu povo. Ele deseja fazer mais. E é por isso que Ele nos diz hoje, preciso mudar a sua estrutura, vaso meu. Preciso mudar a sua composição. Preciso dosar conforme a minha vontade, a minha quantidade de barro, a minha quantidade de água. Eu preciso colocar no molde que eu desejo. E a beleza na transformação trazida por esse oleiro. A beleza no quebrantamento, no quebrar desse vaso antigo, velho, que não serve mais. A beleza nessa alteração. E é isso que Ele deseja fazer conosco. E esse processo, meus irmãos, é um processo dolorido. É um processo que muitas vezes nós sentimos as dores desse quebrar. Mas a boa notícia é que, quando nós sentimos assim que nós estamos sendo quebrados, quando aquilo parece que realmente está nos incomodando, é porque é aí que nós estamos sendo alterados. É aí que nós estamos verdadeiramente... Aí é que a gente percebe que aquela criatura que estava lá atrás, agora ela está se tornando verdadeiramente filho, agora ela busca a vontade do Senhor, agora aquela pessoa surpreende, às vezes, os irmãos que estão do lado, mas surpreende principalmente você, porque você olha para você e você diz assim, não, esse não era o Nacelmo que vivia aqui alguns anos atrás. Está vendo essa situação? Eu não podia contornar ela, eu não podia controlar, eu não podia me dominar antes, mas agora eu estou dominando, agora eu estou percebendo a minha vitória, eu estou vencendo. Mas nós precisamos sofrer essas dores do ser moído. Mas nós temos uma referência poderosa de ser moído, de ser esfacelado. Esse exemplo está em Cristo Jesus, que desceu do seu trono soberano, em plena comunhão com o Pai e o Espírito Santo, se fez carne, se desfez de tudo aquilo que Ele era, abriu mão para viver como homem, sentir dores de homens. E nós falamos sobre o momento da crucificação, mas a gente pode olhar para a vida inteira de Jesus Cristo, da perseguição do seu nascimento, à manjedoura, aos xingamentos, aos açoites, à crucificação. A sua vida toda sendo representada por ser algo nas mãos do Pai, sendo moído para que algo grandioso fosse feito. E isso que foi feito das mãos do oleiro é algo grandioso, porque isso nos dá salvação, nos dá esperança. Esse é o exemplo que nós temos.
Tinha um pastor que falava assim, tem até uma música que diz, né? Por amor, sua vida entregou como a flor machucada num jardim. Morreu por mim, pensou em mim, me amou. E aí o pastor falava assim, quando ele cantava esse louvor, ele falava assim, eu imagino aquela flor sendo moída naquele lugar, mas quando aquela flor era apertada, moída ali, subia aos céus, um cheiro suave, agradável a Deus. Porque aquele sacrifício, embora parecesse maldição, era toda a benevolência do Pai para conosco, expressava tudo que há de mais belo para conosco. Esse é o exemplo que nós temos, e nós precisamos buscar isso em nós, em nossas vidas. Sermos esse sacrifício também, da mesma forma, como vasos quebrados, que se fazem na mão do oleiro, para que outra obra, maior ainda, seja concretizada. Mais uma vez, reconstruídos, precisamos saber que o que é mais valioso é aquilo que nós, vasos, carregamos. Abra lá, em 2 Coríntios 4, versículo 7. Segunda Coríntios 4, versículo 7 diz assim: temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Quando Paulo diz isso aqui, ele quer dizer à igreja de Corinto que não é a ele que a igreja deve reputar todo o poder, aquelas manifestações que eles viam. Quando ele disse isso à igreja de Corinto, ele está dizendo, olha, está vendo aqui toda essa glória, mas essa glória aqui não é minha. Sabe por quê? Porque eu sou aquele vaso de barro, construído, feito pelas mãos do Senhor. Mas sabe o que é mais valioso? É aquilo que está dentro de mim. O que tem de bom aqui não procede de mim, procede do Senhor. E é assim que nós, vasos reconstruídos, temos que pensar em relação ao oleiro que é o Senhor. Porque isso aqui é de barro. Isso aqui está no mundo em meio às aflições. E suporta todo tipo de coisas todos os dias. Mas nós vencemos porque algo de precioso está aqui dentro desse vaso. O que está de precioso aqui não é de Nasselmo. É do Jesus que Nasselmo confessou. É do Jesus que Nebens confessou. É do Jesus que Jeremias confessou, que Gabriel confessou. Esse é algo precioso, isso que é precioso dentro desse vaso de barro. Quando nós dizemos isso, é por isso que Paulo continua aqui. Depois que ele fala isso, lá no versículo 8 diz assim: em tudo somos atribulados, mas não angustiados. Nós somos perplexos, mas não desanimados. Ele continua, somos perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Sabe por que ele disse que nós somos atribulados? Porque aqui tem tribulação. Esse vaso é de barro. Mas logo em seguida ele diz, atribulados, mas não angustiados, porque mesmo em meio à tribulação nós não vamos nos angustiar, porque o que existe dentro do vaso é algo precioso. E ele impede a angústia mesmo em meio à tribulação. É por isso que nós somos perplexos. Perplexos sim, porque somos de barro, mas não somos desanimados, porque aquilo que há no vaso de barro é o que impede de desanimarmos mesmo a esse estado de perplexidade que nós vemos enquanto estamos no mundo. Somos perseguidos sim,
porque somos de barros frágeis. Estamos no mundo, mas não somos desamparados, porque aquilo que está dentro do vaso é precioso e Ele não nos desampara em momento algum. Ele não desampara você. Vaso de barro, abatidos, podemos até estar abatidos, mas não destruídos. E Paulo continua aqui à frente dizendo: levando sempre por toda parte o morrer do Senhor Jesus Cristo no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos. E assim nós que vivemos, estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também em nosso corpo mortal. Isso aqui é referência em Cristo Jesus. Isso aqui ele aponta para o seguinte, meu irmão: olha, vaso de barro que tem algo precioso dentro. Assim como o Senhor ressuscitou a Cristo Jesus, Ele também nos ressuscitará. Nós viveremos com o Senhor dos Senhores. Tudo aquilo que Ele tem prometido para nós não é em vão. Não é em vão desejar estar na presença do oleiro, se entregar, se quebrar, para que Ele modifique as nossas estruturas, porque melhor é sermos vasos de barro, construídos pelas mãos do oleiro certo. Mas no final, esse sacrifício também significará vida para nós. Significará vida para nós, meus irmãos. E Paulo, mesmo que disse essas palavras a Corinto, nós podemos abrir lá também em Atos, no capítulo 9, versículo 15. No momento que esse apóstolo que falou para nós sobre os vasos de barro com uma preciosidade dentro desses vasos, esse apóstolo que talvez nós olhemos para uma pessoa dizendo essas palavras, imaginemos assim, essa pessoa ela sempre esteve na presença do Senhor. E aí a gente olha para a vida de Paulo e a gente lendo aqui em Atos, descobrimos que Paulo era um perseguidor de Cristo. Que Paulo era como um cachorro que está no meio da mata caçando uma caça. Era desse jeito que ele perseguia os cristãos. Paulo era um mestre do judaísmo. Paulo era um homem de saber, conhecido em Jerusalém, em Damasco, em todas as cidades ali, por uma identidade. E quando ele conheceu aquele povo que dizia que um certo homem morreu e ao terceiro dia ressuscitou, e que aquele homem era o Salvador, ele não aceitou aquilo. De forma que a maneira como ele deveria perseguir aqueles homens não podia ser uma maneira assim, de leve, fraquinha, não. Tinha que ser de forma eficaz, de destruir aqueles homens, aquele povo, para sofrimento dos primeiros cristãos. Mas Paulo era esse. Aí vejam só, o vaso que o Senhor escolheu para ser modificado, para ter as estruturas modificadas. Olha só quem o Senhor escolheu para ser, talvez, o maior dos pregadores de todos os tempos. Quantos livros aqui dessa Bíblia que nós lemos, séculos depois, foram resultados das cartas que Paulo escrevia para as igrejas que por onde ele passava, abria, em meio às tribulações, em meio a prisões, em meio a naufrágios, em meio a toda sorte de coisas, intempéries, perseguições de morte.
E a missão continuava. Foi esse homem que foi escolhido. E quando nós olhamos para a vida de Paulo, aqui no capítulo 9 de Atos, versículo 15, Deus diz assim: disse-lhe, porém, o Senhor estava falando aqui para Ananias, tá? Ananias estava com medo, porque Paulo era perseguidor, e de uma hora para outra Paulo vai lá bater na porta do cara. Imagina só, o cara está só me perseguindo, querendo me matar. Daqui a pouco Deus falou: olha, ele vai bater aí na sua porta, hein? Mas aí Deus diz: vai, esse é para mim o vaso escolhido, para levar o meu nome perante os gentios, os reis e os filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve sofrer pelo meu nome. Ele foi escolhido. Deus não olhou pela posição de oposição que Paulo tinha, ou talvez olhou sim, e achou melhor escolher um opositor. Sabe por quê? Para mostrar para a gente, das nossas transgressões, das coisas que nós fizemos até aqui, que às vezes nós julgamos ser impossibilitadoras de sermos pessoas, homens e mulheres, usados para o reino do Senhor. E Deus vem dizer para você hoje: não é o que você fez não, meu irmão. Eu quero saber, a partir do momento em que eu mudei a sua história, de que eu quebrei as suas estruturas e te fiz um vaso novo, é a partir daí que eu quero olhar. Eu quero fazer com você assim como eu fiz com Paulo. Porque o Senhor nos disse: olha, vocês farão obras maiores. Obras maiores. Isso deve ressoar nos nossos ouvidos, vasos, obras maiores. O Senhor nos chamou para fazer obras ainda maiores. Mas para isso nós precisamos ter a nossa estrutura verdadeiramente modificados pelo oleiro. Para finalizar, há vasos que permitem serem quebrados. Neles uma obra grandiosa será feita. Qual obra você deseja que o oleiro faça na sua vida? Pense aí. Eu queria que você saísse daqui refletindo sobre isso. Qual é a obra que você gostaria que esse oleiro fizesse na sua vida? Porque o oleiro, meu irmão, está aqui pronto para te refazer, pronto para mudar a sua história, pronto para modificar o seu caminho, pronto para te encorajar. E o primeiro passo você precisa dar hoje. Você veio aqui, não foi à toa, você adentrou a sala do oleiro para se disponibilizar, para ele modificar a sua estrutura, para ele fazer uma nova história. Porque ele te ama infinitamente. Ele te ama de uma forma que nós não podemos descrever. Ele quer escrever para você uma história nova. Uma história na presença dele. Fazer de você um homem grande, uma mulher grande. E quando eu falo de ser um homem grande, uma mulher grande, não é para ser grande aos olhos dos homens, não. É ser grande aos olhos dele, aos olhos do Criador. Ele te chamou para uma missão. Ele tem uma missão para você. Não se diminua, não se abata, não tenha medo, porque o medo está lá atrás. E o verdadeiro amor lança fora todo medo, lança tudo aquilo que te aprisionava, as palavras de maldição, em nome de Jesus, ficarão para trás, a partir do momento em que você se posicionar. E nós precisamos nos posicionar. Você pode fazer isso agora. Eu vou ficar feliz se você levantar sua mão nesse momento e disser assim: eu quero, me coloco à disposição aqui para o oleiro vir, quebrar as minhas estruturas e fazer tudo novo. Construir uma história diferente. Ser um vaso com uma outra estrutura
capaz de ser colocado num ambiente novo, num ambiente preparado pelo Pai, pelo Mestre. Ou se você já tomou a sua decisão, que você possa entender, em nome de Jesus, que nós precisamos ser quebrados, moídos, modificados, confrontados todos os dias. Sabe como é que nós vamos fazer isso? Nos aproximando uns dos outros, sendo discípulos, olhando para os nossos líderes, orando por eles, para que eles continuem sendo exemplos para nós. Mas que nós podemos estar junto deles em discipulado e perguntando assim: meu irmão, e agora? Como é que eu modifico? Está certo isso aqui? Não está não, meu irmão. Então é por aqui que eu devo ir. E que você também possa ser esse discipulador com alguém que talvez não esteja ali num cronograma, num programa de discipulado com você, mas que você seja esse exemplo, que seja essa referência também na sua casa, na sua escola, por onde você estiver. Você é vaso do Senhor. Que o Senhor te abençoe, te faça compreender a preciosidade que é a sua estrutura, refeita por Ele. E se há algum resquício do passado, que se quebre e que se faça um novo vaso, em nome de Jesus. Amém? Vou te ficar de pé, vou te chamar o Ministério de Louvor. Quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida e me faça de novo. Eu quero ser, eu quero ser, Senhor, um vaso novo. Eu quero ser. Cante com mais fé. Senhor amado, Como um vaso nas mãos do oleiro, quebra minha vida e me faça de novo. Eu quero ser, eu quero ser, Senhor, um vaso novo. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos teus pés,
aos pés do meu amado. Eu quebro o meu vaso, eu quebro o meu vaso aos teus pés, aos pés do meu amado. Aos teus pés estou, pra ter tudo que sou a ti. Receba aqui, Senhor, minhas que vão cair. Basta olhar o seu rosto, fui perdoado logo que te vi. Todos os meus tesouros vou derramar de ti. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos teus pés, aos pés do meu amado. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos seus pés, aos pés do meu amado. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos teus pés, aos pés do meu amado. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos teus pés, aos pés do meu amado. Aos pés do meu amado, eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos teus pés, aos pés do meu amado. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos teus pés, aos pés do meu amado. Exaltado seja o seu nome, Senhor, porque salvação chegou a essa casa, Deus. Nós glorificamos a Ti, exaltamos o Teu nome, Pai, porque o Senhor fez em nosso meio e mais ainda o Senhor fez na vida da Tua serva, que hoje se coloca como um vaso, ó Deus, diante de Ti, como um vaso em Tuas mãos, para que o Senhor quebre as estruturas, modifique as estruturas e traga num formato novo, uma vida nova. Nós profetizamos nessa vida, uma vida guiada pelo Espírito Santo de Deus, uma nova história de alguém que não olhará para trás, mas pelo contrário,
se fortalecerá a cada dia na presença do Senhor. Abençoe, Pai, em nome de Jesus, a vida de Lana, a vida da sua família, os seus filhos, o seu esposo, a tua vida, Senhor, em nome de Jesus. E aquilo que ela aceitou, compreendeu e decidiu, seja algo que cresça e se fortaleça durante toda a sua vida. Protege ela, Senhor, em nome de Jesus. Coloque, Senhor, novos planos, novos pensamentos, coisas que vêm dos céus, aquilo que o Senhor já tinha pensado em teu coração para a vida dela, aquilo que o Senhor escolheu, mesmo quando ela ainda estava no ventre de sua mãe. Que em nome de Jesus se concretize para a sua glória, em nome de Jesus. Amém. Amém. Você ainda é livre, você ainda pode fazer assim como nossa irmã Lana fez aqui, de tomar essa decisão de coragem, porque se quebrar exige coragem. Se quebrar nas mãos do oleiro exige um primeiro passo. Mas eu tenho certeza que nós não vamos nos arrepender dos passos que nós damos na direção do Senhor. Nós não vamos nos arrepender. Você tem essa oportunidade. Você ainda pode vir. Aleluia. Mais alguém? Mais algum vaso? O Espírito Santo está falando com você. Nós cremos que Ele continuará a fazer. Amém. Glória a Deus. Queria convidar o pastor Gabriel para orar, encerrando, dar a bênção final. Amém. Permaneça aqui em nome de Jesus. Ainda nesse mesmo Espírito, ainda a oportunidade de estar se entregando a Jesus, ainda está aqui se passando neste lugar. Você tem a oportunidade de vir até o altar do Senhor e se entregar ao oleiro, para que Ele mova e faça segundo a boa vontade dEle. Eu quero estender um convite aqui agora. Talvez você hoje esteja um caco, talvez hoje você esteja ferido, talvez hoje você esteja aí atordoado. Vem diante do oleiro colocar as suas mágoas diante do Senhor. Venha diante do oleiro aqui agora para se derramar diante dele. Você que precisa do bálsamo do Senhor sendo derramado sobre a sua vida, para que Ele possa renovar mais uma vez a aliança que Ele uma vez fez contigo. Uma vez Deus fez uma aliança contigo porque você resolveu vir até diante dele e fazer essa aliança. Deus nessa hora te chama agora para renovar essa aliança. Talvez na sua vida, no seu dia a dia, você não tenha sido a melhor das referências, não tenha sido o melhor vaso produzido, que você acha que talvez precise de uma modificação. Essa é a noite da mudança. O oleiro está aqui neste lugar e o oleiro quer completar a obra dele segundo a vontade do Pai. E o Pai está aqui neste lugar, esperando os filhos amados para o lugar de onde você nunca deveria ter saído. Nós vamos agradecer ao Senhor por tudo que vimos, ouvimos, e aqui podemos também testemunhar o que o Senhor continuará fazendo e quer completar a obra na sua vida. Amém? Coloque a mão no seu coração. Nós vamos orar agradecendo ao Senhor por tudo que aqui vimos, ouvimos, e pedimos a Deus uma semana abençoada, debaixo da graça, debaixo do favor dEle, e que o nome de Jesus seja sempre glorificado. Deus, obrigado por esta oportunidade. Aqui estamos na casa do oleiro. Aqui estamos, ó Deus, e queremos, ó Pai, entregar as nossas vidas a Ti, para que o Senhor faça segundo a Tua boa mão. É a Tua mão, ó Deus, que nos garante graça, é a Tua mão que nos garante vitória, é a Tua mão que nos dá livramento, é a Tua mão que modifica a nossa história, é a Tua mão que nos traz salvação, é a Tua mão que foi ali na cruz do Calvário
cravada naquela cruz, para que pudesse nos dar vida. E aqui estamos diante do Senhor. Pai, em nome de Jesus, aqui te pedimos, ó Pai, por todas as famílias aqui representadas, todas essas pessoas que aqui vieram à casa do oleiro, para que nesta noite, ó Pai, recebam do Senhor, ó Deus, o óleo da unção, ó Pai, sendo derramado sobre cada vaso, para que o óleo da alegria, ó Deus, seja derramado, ó Deus, sobre cada vaso aqui neste lugar, para que possam, ó Deus, sair daqui cheios do Teu Espírito Santo, para estarem, ó Deus, suportando mais uma semana. Talvez, ó Deus, seus corações estão atribulados, angustiados, mas aqui, ó Deus, encontramos alívio na casa do oleiro. Diante do Senhor, ó Deus, nós encontramos paz. Diante do Senhor, nós encontramos refúgio, refrigério. Obrigado, ó Deus, por fazer e completar a Tua obra neste lugar. Te pedimos, ó Deus, uma semana de paz, uma semana debaixo da Tua graça, uma semana debaixo do Teu favor. Ó Deus, situações nas quais, ó Pai, as nossas visões não conseguem enxergar, mas, ó Deus, nesta noite, olhando com o olhar do oleiro, nós conseguimos aqui, ó Deus, enxergar resposta vinda do Senhor sobre nossas vidas. Que o Senhor, ó Deus, derrame sobre nós visão que vem do alto, e que o Teu nome seja sempre exaltado e glorificado. Que o amor de Deus Pai, a graça e o amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, comunhão e consolações do Espírito Santo, estejam com todo o povo do Senhor, hoje e para todo sempre. E todo o povo de Deus diz: que Deus esteja abençoando a sua vida. Não deixe de abraçar o seu irmão, não deixe de estar agora declarando a paz do Senhor sobre a vida do seu irmão. E que você tenha uma semana abençoada, para a honra e glória do nome daquele que vive e reina para todo sempre, Jesus Cristo. Não importa o que quiser falar, não importa o que vão dizer, Tua presença vale mais, Tua presença vale mais. Não importa o que vão falar, não importa o que vão dizer, e custo. Ei! Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso,